Olá pessoal, tudo bem? Boa tarde. Então, tá chovendo aí de mensagens do pessoal querendo saber acerca do FGTS, né? Se todo mundo que trabalhou de carteira assinada entre o período de 99 até 2013 tem direito a alguma coisa nessa ação que tá todo mundo pipocando aí na internet, que tem que entrar até o dia 13, até o dia 15 de maio, que tem que entrar. Enfim, o que eu vou contar para vocês é o seguinte, esse tipo de ação não é uma ação que está ganha, tá? É o primeiro ponto que vocês têm que saber pra gente não ficar acreditando em mentiras na internet. Não é fake news, esse tipo de ação ele é verdadeiro, os comentários da internet, as notícias são verdadeiras sim, tá? Só que não é um direito já certo. Não significa que se você entrar você vai ganhar, tá? Por quê? Porque descobriu há um tempo atrás que o FGTS estava sendo corrigido de forma errada, ou seja, um valor muito menor do que deveria ser corrigido, tá? O que é essa correção? Correção é, hoje, R$1 não vale R$1 daqui a um mês, por exemplo. Pode ser que R$1 daqui a um mês valha 99 centavos. Por quê? Porque depende da inflação. Eu tô dando só um exemplo, assim, bem simples, só para vocês entenderem como é que funciona, tá? Então, essa correção do FGTS foi feita errada. Descobriu-se que foi feita errada porque eles usavam uma taxa que não é usada mais. Então, significa que R$1, se você colocar debaixo do colchão, daqui a um ano, esse R$1 ele não vai ter valor mais. Você vai ter perdido o valor monetário dele porque ele não sofreu a correção devida. Ele estava debaixo do seu colchão. Por que eu estou dando esse exemplo? Para vocês entenderem que o Brasil, a gente escuta muito falar sobre isso, é a inflação, né? Que é quanto a nossa moeda tem de poder, tá? Então, R$1 pode ser que ele não tenha o poder de R$1 mais, pode ser que ele tenha o poder de menos ou o poder de mais, beleza? Aquilo também que vocês veem sempre, que o dólar hoje está tantos reais, que o dólar depois passa a virar tanto, enfim. Então, isso que a gente chama de correção, que é determinado no mínimo pela inflação. E o FGTS não tinha essa correção certa. Descobriu-se que não tinha e começaram a pipocar ações no judiciário querendo corrigir o valor para uma modalidade correta, que era uma correção justa que nós teríamos aí do FGTS, tá? Só que essa ação ela é de muito tempo. Eles estão discutindo ainda no Tribunal Superior, tá? Sobre a viabilidade dessa correção. E isso vai impactar bilhões de dinheiro dos cofres públicos, tá? Por quê? Porque eles vão ter que pagar para todas as pessoas que trabalharam de carteira assinada essa correção, ok? E o que isso significa? Significa que as pessoas têm direito? Ainda não foi decidido se as pessoas têm direito. Pode ser que você vai entrar com essa ação e o juiz fale que não tem direito a essa correção. E aí você perdeu a ação, entendeu? Pode ser que o Tribunal Superior julgue essa ação positiva para os trabalhadores e aí você tenha direito de receber esse dinheiro que ficou em tese com a correção errônea, tá? É o primeiro ponto. Então, não é um direito 100% certo. Não é você entrar com a ação que você vai ganhar. Não é assim. É o que a gente chama no direito de teses jurídicas. O que são as teses? Significa que são conteúdos que a gente está debatendo ali, que os advogados sabem que estão certos, o governo está errado e a gente precisa combater as injustiças. Tanto que, por que falo que é só 2013? Porque depois de 2013, eles passaram a corrigir o FGTS de maneira certa. Então, para quem tinha FGTS antes de 2013, estava tudo errado, né? Na nossa concepção, como advogados que estão atentos aí às leis e aos conteúdos, beleza? Agora, se o Tribunal Superior vai dar positivo ou não, vai depender muito, tá? Então, para não esquecer, não é um direito certo, 100% que você vai entrar e você vai ganhar. Não é isso, tá? O segundo ponto é, você precisa de um advogado e você tem que pagar por esse advogado, tá? Ninguém vai entrar com a ação, falar assim, eu vou cobrar de você só 30% quando a ação acabar. Não é assim que funciona, tá? Esse tipo de ação não é uma ação de 100% de certeza, então não tem como trabalhar com esse tipo de ação só no êxito, só se a pessoa, por exemplo, só se eu ganhar eu te dou 50% se eu ganhar. Gente, não é assim que funciona, porque se você perder, você vai ter que pagar o advogado de toda forma. Tá? Então, segundo ponto que vocês têm que ficar muito atento quanto a isso. O terceiro ponto é, você decidiu, sabe que a ação é um risco, você sabe também que tem que pagar o advogado, você decide entrar com essa ação. Essa ação, ela pode demorar? Pode demorar. O Tribunal Superior combinou
de dar o julgamento dessa ação no dia 13 ou dia 14 de maio. Eu vou confirmar a data. Então, você tem até o dia 13 ou 14 para entrar com essa ação. Mas por quê? Por que eu não posso entrar depois? Porque nós, advogados, sabemos que essas ações, quando é ação que depende de muita tese jurídica e tal, essas ações, quando o tribunal julga, ele dá só para quem entrou com a ação. Ele não dá para todo mundo, entendeu? Ele só dá para quem entrou com a ação. Então, por que tem que entrar até o dia 13 de maio? Porque somente será dado benefício por experiência, assim, de todos os julgamentos que tem de teses jurídicas para quem entrou com a ação. Então, só vão se beneficiar as pessoas que entraram com a ação. Por isso que tá pipocando de notícia na mídia do pessoal, entra com a ação, entra com a ação, entra com a ação. Então, é isso. É verdade? É verdade. É mito? Não é mito. Mas vocês têm que tomar cuidado com os entendimentos, né? Porque como vocês não conhecem os termos jurídicos, vocês vão ficar perdidos quanto a isso. Tá? Então, tem direito, sim, ainda está em julgamento, sim, não é 100% certo, mas tem grande probabilidade do Tribunal Superior dar favorável aos consumidores, ok? Mas tem grande probabilidade do governo dar ganho de causa para os trabalhadores, que trabalharam de 1999 até 2013, tá? E se eu tiver direito, o Tribunal Superior entender que a gente tem direito a isso? Se ele entender que tem direito a isso, você tem chance de ganhar de 48% até 89%, se eu não me engano, por cento a mais o saldo que tinha lá. Então, se você tinha lá R$2.000, você tem chance de, 80%. Você vai ganhar quase o dobro do valor que estava lá. Pensa, é muito dinheiro e é muito vantajoso entrar, porque você tem você foi lesado, essa é a verdade, né? Você foi prejudicado porque a correção não foi feita certa. Sueli, mas não seria muito injusto o pessoal definir isso somente para quem entrou com a ação? Seria muito injusto. Pode ser que o Tribunal Superior limite a isso. Pode ser que ele fala, entra todo mundo. Pode ser que sim, pode ser que não, a gente não sabe. Que é o que a gente chama de modular efeitos, tá? Porque vocês vão ver muito na internet, muitas notícias falando sobre isso. Então, o que é modular os efeitos? É deixar de forma proporcional, né? Tipo assim, quem entrou com a ação tem direito. Quem não entrou com a ação não tem, porque vai onerar os cofres públicos aí a respeito disso tudo. Então, vocês têm que ficar muito atento a isso, tá? E o quarto ponto que eu queria contar para vocês é o seguinte, a gente tem aí nos países como se fosse um comitê de crise, né? Para conter a crise de determinado país, tem algumas medidas que as pessoas precisam tomar, né? Algumas pessoas não, né? O órgão público. E aí, o que acontece? Teve um país que ele estava com ameaças de sair de um grupo econômico dos países. Por exemplo, todos os países, eles se unem e formam determinados grupos, tipo o Mercosul, por exemplo, né? E aí um país desse estava com essa ameaça de sair. Para conter essa crise, porque ele estava já assim no talo de dívida, enfim, o que ele decidiu fazer? Cortar a aposentadoria das pessoas pela metade. Quem recebia a aposentadoria perdeu 50% da sua aposentadoria. Teve muita discussão, várias decisões que falavam que não poderia, que não poderia, que não poderiam. E aí subiu para o Tribunal Superior desse país. E esse país alegou que, devido à crise no país, era possível fazer isso para que o país inteiro, né, as pessoas que estavam naquele país não fossem prejudicadas porque em prol de determinado grupo de aposentados. Absurdo? É absurdo, mas essa causa foi ganha nesse país e realmente as pessoas tiveram a aposentadoria diminuída 50%. É o que a gente acredita que pode acontecer se o Tribunal Superior dar ganho de causa aos trabalhadores. Por quê? Como que eles vão tirar dinheiro do Estado para pagar essas correções de acordo com a inflação? Olha só, pelo que a gente estima de valores, se todo mundo da população, né, registrado lá, conseguisse entrar e ganhar essa ação, seria mais de 1 bilhão de valores envolvidos na história. Pensa, chega ao ponto de ser absurdo como que um país vai conseguir pagar isso. Sueli, mas não é o país que deve. Quem que deve? A Caixa Econômica. A Caixa Econômica, ela é um ente federativo, né? Então, ela é vinculada ao governo. Vai ficar prejudicada? Vai ficar prejudicada. Ela vai ter condição de pagar? Pode ser que ela tenha condição de pagar, a gente acredita que ela tenha. Mas isso prejudicará uma cadeia de serviços, e a gente teria que entrar em outros assuntos que não cabem aqui. Mas, pelo sim, pelo não, a gente fala assim, não tô nem aí. É o meu direito, eu quero, a Caixa tem que pagar, sim. Mas se o Tribunal Superior falar aqui, em tempos de crise, como nós estamos vivendo agora no Covid, isso pode atrapalhar, por exemplo, a instituição, eles não vão dar um ganho de causa.
E isso a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente vê as notícias na mídia, a gente já quer entrar com a ação, mas não é simples assim, pessoal. Então, por que eu decidi gravar esse vídeo? Porque muita gente me procurou, até também para deixar isso explicado, né, para não ficar confuso para ninguém, para todo mundo entender, e para vocês entenderem definitivamente que não é uma causa 100% ganho, né? Ela já tem todas as fases de processo, ela já ganhou. Falta a única fase que é no Tribunal Superior. Então, ali que a gente pode ter problema. Se der positivo, ótimo, muita gente vai ganhar. Até mesmo porque a gente sabe que não é todo mundo que vai entrar, não é todo mundo que tem acesso à internet, não é todo mundo que vai querer gastar com advogado para entrar. Então, pode ser que seja uma causa que vai ter benefício para muita gente, mas pode ser que não. Então, é o primeiro ponto que você tem que fazer, tá? E o último ponto que eu queria alertar é toma cuidado com qualquer pessoa que queira entrar com essa ação para você, porque não é tão simples assim. A gente precisa do extrato do FGTS completo, você precisa pegar esse extrato na Caixa Econômica ou no seu cartão cidadão. Você precisa, além disso, arrumar um advogado, pagar esse advogado. Não adianta que não é combinar só no êxito da ação, porque é uma ação muito arriscada, isso tem trabalho, tem gasto, tem muitas coisas que tem que apresentar, então não é tão simples. Eu, advogada, não faço essa ação só no êxito para receber depois. Então eu cobro uma entrada da causa sim, mais uma porcentagem no final, porque é uma ação que precisa de cálculo judicial. Cálculo judicial dá muito trabalho. Se você não entra com o cálculo judicial, você perde a ação. Se você não apresenta os documentos certos, você perde a ação. E dependendo da sua renda, você ainda vai ter que pagar custas processuais para o fórum. Porque como muita gente não sabe, a Justiça do Brasil ela não é gratuita. Ela só é gratuita para quem comprovar a necessidade da justiça gratuita. Caso contrário, você vai ter que pagar as custas dessa ação. E se perder, tem que pagar mais custas ainda. Claro que se você não tiver a justiça gratuita, se você tiver, você não vai ter que pagar nada de custos processuais. Você vai ter que pagar só o advogado, tá? Então se atentem quanto a isso, tomem cuidado com as notícias que estão aparecendo. É interessante entrar com a ação? Eu recomendo? Eu recomendo, porque se ganhar, vai ganhar. Só que vocês tem que entender que vocês têm que pagar um advogado para poder fazer isso, tá? É tudo combinado? O advogado parcela, mas tem que pagar. E se perder, vocês têm ciência de que vocês continuam pagando os honorários. Claro que você combinou com o advogado lá, vamos supor, um valor X para entrar com a ação, mais uma porcentagem no final. Se perder, você não vai pagar essa porcentagem no final, mas esse valor aqui você tem que pagar, porque é o trabalho do advogado, né? Advogado come, advogado bebe, né? Beleza, pessoal? Então, só para explicar para vocês aí, e é isso. Abraço.